julgado e crucificado. Olha que tema tão interessante. Estamos abrindo a 12ª lição desse trimestre tão importante que é o livro de Marcos. Junto comigo está aqui o pastor Natal, grande homem de Deus, pastor especialista no Novo Testamento, que trará grandes contribuições para o seu crescimento. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, amigos que estão conosco aqui assistindo. Que Deus nos abençoe nesse estudo, que ele seja profundo, que vá ao nosso coração. Como você já sabe, conselhos sobre a escola sabatina, nós separamos um trechinho de cada abertura dos momentos que passamos juntos aqui para relembrar você de algumas verdades. Olha só, abrindo agora o capítulo 3 desse livro tão importante, olha o que ela nos diz. Ela, a autora Ellen White. O objetivo da escola sabatina deve ser a conquista de almas. A ordem do trabalho para o professor é conquistar os seus alunos para Cristo. E eu finalizo dizendo, hoje, esse aqui vai ser rápido, porque só essa frase já diz muita coisa, né? Tem que existir evidência no trabalho pessoal na escola sabatina. A necessidade dessa espécie de atividade é reconhecida quando pessoas demonstram conversão. Professores, Ellen White está dizendo que os seus alunos precisam demonstrar conversão. Gente, que trabalho especial você tem ao fazer junto com os seus alunos na lição da escola sabatina, não só no sábado de manhã, mas um acompanhamento. Estamos abrindo a 12ª lição, quase fechando o trimestre e, obviamente, trazendo um texto tão interessante a partir de Marcos 15, o centro da narrativa da paixão, aonde você tem ali a ideia da ironia dentro da narrativa, né? E ironia não é algo tão comum quando a gente fala de coisas celestiais. E é por isso que eu acredito que a lição vem trazer muito isso, essa ideia do ambiente terrenal, julgamento, as pessoas o tempo todo com a lupa atrás de Jesus. Vamos começar trazendo as curiosidades bíblicas, pastor. Sim, essas ironias aparecem aqui bastante no final da vida de Jesus, da vida terrena de Jesus, quando, por exemplo, quando eles estão julgando Jesus e Jesus fala assim, em breve vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, ou seja, vai inverter o papel, eu é que vou julgar vocês. Ou quando os soldados romanos estão ali zombando de Jesus, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Eles estavam proclamando Jesus como rei, zombando dele. Mas não é que ele era mesmo? Ou quando, em outra ocasião, Pilatos fica perguntando, você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? E Jesus quer que ele diga. Jesus fala assim, o que é que você acha? Você está dizendo isso porque outros disseram lá fora ou você acha que eu sou? Jesus queria arrancar do coração dele uma confissão ali. E é interessante no livro Desejado de Todas as Nações, que Ellen White diz que Jesus estava tentando ganhar o coração dele, porque ele via que Jesus era diferente. E ele falava, será que ele é mesmo esse rei dos judeus? Então Jesus queria que ele falasse do coração, você aceita que eu sou? Ou você só está repetindo o que os outros estão gritando? Olha que curiosidade é essa. São ironias e são contrastes que fazem a gente pensar. Muito bem, essa é uma primeira. Gostaria que você já tomasse nota aí na capa da sua lição, num momento especial aí. Jesus usando de ironia Sim. Para entrar no coração do governante para dizer, você aceita? Então diga quem realmente eu sou. Demais, né? Olha só que interessante. Porque assim, quando a gente fala de ironia, no ambiente da arte de contar histórias, você parte do pressuposto de que alguns não têm todos os fatos. Então, quando você tem uma parte da verdade, você tenta buscar algumas coisas que possam montar o quebra-cabeça. E alguns usam esse artifício, essa ferramenta, para completar esse quebra-cabeça. Então, eu vou perguntar desse jeito, vai que ele me responde daquele outro jeito, e talvez eu entenda o que realmente ele quer. Quando nós colocamos esse mesmo cenário nos dias de hoje, pastor, dupla missionária, professor de escola sabatina com um irmão mais novo, como é que eles podem usar? Porque não é todo mundo que gosta de um diálogo com ironia. Tem gente que já fecha a porta. Ah, não. Aí para nós a gente não deve usar. É que Jesus sabia o que ele estava fazendo, né? Jesus sabia exatamente a batalha que estava sendo travada no coração do Pilatos. Quando ele ia para a multidão e a multidão gritava que queria ele morto, e ele voltava e via aquele homem diferente dos outros. Ele não era igual o Barrabás, igual tantos condenados. Então, o próprio Pilatos teve um conflito no seu coração.
E depois ainda veio a esposa dele, que a gente sabe na narrativa, que ela teve um sonho, e ela falou para ele, não mexe com esse homem, eu tive um sonho a respeito dele. Então Pilatos estava tendo uma luta no coração, e Jesus usou de ironia na medida em que ele sabia que precisava. Mas para nós é difícil aí, nós não devemos usar ironia não, senão a gente pode estragar o bom testemunho da mensagem, né? Muito bem, pastor, e agora essa aqui, vou até dizer ao vivo aqui, nós não combinamos essa, mas eu vou fazer essa aqui. Como é que a gente pode trabalhar a ideia de trazer uma resposta tão importante para quem não acredita nisso, de que Jesus não foi abandonado por Deus? Porque tem uma frase que me encanta muito, que é a ideia da cruz aproxima o céu da terra, né? Uhum. E abre um caminho da terra para o céu. Uhum. É bonito, mas que outro... Existe um texto na Bíblia, existe uma explicação um pouco mais profunda, já que ele clamou, passa de mim. Não, pois vai fazer a vontade dele. Foi abandonado? Teve um lapso de tempo ali? Esse é um grande mistério, não é? Jesus, quando disse, Deus meu, por que me abandonaste ou me desamparaste? Ele estava citando um versículo da Bíblia. Ele estava citando o Salmo capítulo 22, verso 1, que diz exatamente isso. Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus falou em aramaico para o povo lembrar ainda do texto em hebraico, parecido ali, não é? Então, o Salmo capítulo 22, que ele cita o versículo 1, ele descreve Jesus na cruz. Ele descreve Jesus com as mãos e os pés furados, está lá, transpassaram-me as mãos e os pés. Ele com sede, os soldados sorteando as vestes dele, tudo isso no Salmo capítulo 22. Então, mesmo Jesus com essa dor toda, ele sabia que isso fazia parte do plano da redenção. Então, ele sentia que Deus o havia desamparado, mas para poder salvar a humanidade. Deus estava perto de Jesus, mas ele não podia sentir o Pai, porque ele estava com o peso dos pecados. E ainda assim, ele queria salvar a humanidade toda, pelo menos os que estavam ao redor dele, lembrando que ele estava cumprindo o Salmo capítulo 22. E ele citou o verso 1 para eles perceberem isso. Muito bem, a gente tem trabalhado aqui interligações entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, para dar um pouco mais de subsídio para você passar a lição da Escola Sabatina. E um dos tópicos que mais a gente tem trabalhado aqui na Sabatina é essa ideia da cosmovisão, das pessoas que estavam próximas a ele e de pessoas que apenas leem o registro. Ora, se ele é rei dos judeus, senhor dos senhores, filho de Deus, e aí vem a grande pergunta, se salva todo mundo? E não está curando todo mundo? A si mesmo? Por que você não faz algo para você mesmo? Gente, que lição poderemos tirar daí? E aí é uma outra ironia, né? Eles estão fazendo uma ironia, salvou todo mundo e não pôde salvar a si mesmo. E a grande ironia é que Jesus poderia salvar-se a si mesmo. Era só Jesus clamar ao Pai, como ele disse. Você não sabia que eu poderia pedir para o Pai legiões de anjos, eles viriam me ajudar? Mas como é que a profecia iria se cumprir? Então, Jesus poderia se salvar se ele quisesse. Ele poderia dizer, Pai, chega, não quero mais, não vou salvar mais ninguém, me tira daqui. E ele se salvaria, ou seria salvo ali. Mas se Jesus se salvasse da cruz, nós estaríamos perdidos. Então aí é que está a ironia toda da coisa também. Tem um detalhe agora especial, porque nós, os adventistas do sétimo dia, para aquele que por algum motivo ou outro esteja nos vendo e não é interligado à nossa instituição, nós entendemos que ao pôr do sol do sábado, ao pôr do sol da sexta-feira, começa o sábado. E ao final do sábado, no pôr do sol, de um dia a outro dia, de um pôr do sol a outro pôr do sol, na parte escura do sábado começa o domingo. Bem, quando trabalhamos a ideia de sábado, alguns pregadores trabalham essa ideia da bolha, né? Que você se fecha no ambiente. Outros trabalham essa ideia, literalmente, e aí eu vou usar uma expressão aqui bem cômica, né? Do descanso sonário, né? Do descanso sonário, onde as pessoas se dedicam um tempo para descansar das coisas da semana mesmo, mas não em prol do outro. E aí nós temos, eu olho aqui no ambiente teológico aqui da lição da Escola Sabatina, ela vem com esse, daqui a pouco ela fala, sábado, descanso, e ele descansa. Eu falo, mas espera, não teve nenhum preâmbulo, né? Então, quão importante é, e aqueles que gostam de trabalhar estrutura, sabem que quinta-feira sempre traz algo diferenciado ali na estrutura da Escola Sabatina. Colocado para descansar.
Demais. Não é qualquer coisa. Não é que ele foi só dormir. Não é que essa ideia de que... Não, foi colocado para descansar. Você pode conferir aí Marcos 15, 42 até o 47. Essa ideia da morte de Cristo e várias situações bastante espirituais relacionadas ao descanso. Poderia trabalhar pelo menos umas duas aqui para a gente ter como suporte para o nosso querido professor? Sim. É impressionante a gente perceber que quando Deus terminou a criação da humanidade, ele descansou, não é? Criou a humanidade na sexta-feira e no sábado ele descansou. E depois, quando o homem se perdeu e Jesus veio para nos redimir com seu sacrifício, quando ele disse está consumado, ou seja, foi concluído ali, ele também descansou no sábado. O sábado que Jesus passou ali na sepultura morto foi um descanso, ainda que inconsciente, para mostrar que o sábado ainda é especial. Quando terminou o sábado, aí é que ele foi ressuscitado. Então nós temos um grande ensino aqui do descanso de Jesus, não só no sábado, mas do descanso de Jesus na morte, como um sono que ele mesmo havia falado tantas vezes. Fulano está dormindo, a menina não está morta, ela dorme. Lázaro está dormindo, agora Jesus estava dormindo o sono da morte, porque em breve o Pai o acordaria. Que lição para todos nós, não é? Queria trabalhar aqui um terceiro tópico, que é essa relação de pessoas que, por algum motivo, não estão dentro da nossa mesma fé, não estão próximas, não estão no nosso mesmo templo, mas que existe uma promessa para elas também. E aí vem uma outra ironia para o nosso tempo. Todos aqueles, a lição da Escola Sabatina vai trazer muito isso, né? Todos aqueles que estavam perto de Jesus desaparecem. E alguém que não estava na lista dos 12, não andava junto com algumas outras pessoas, aparece e faz uma das cenas mais especiais desse período de Jesus, né? Não só escolhendo um lugar, não só colocando um tipo de pano especial, mas também dedicando tempo, porque ele tinha consciência de quem ele era. Veja que, de novo, eu trago essa ideia da cosmovisão. Ele sabia quem ele era. E agora ele fala, está desamparado? Ficou sozinho? Todos saíram? Então eu vou fazer meu papel agora. Que lição nós podemos tirar deste homem tão especial chamado Arimateia? José de Arimateia. José de Arimateia, ele tinha aceitado Jesus como Salvador, mas ele ainda estava com receio de aparecer, não é? E na hora em que precisava mesmo, ele pediu para o Pilatos, você vê que ele era uma pessoa importante, ele pediu para o Pilatos, que era o governador ali, para ele poder cuidar do corpo de Jesus. E Pilatos antes queria certificar-se de que Jesus estava morto mesmo. E por isso ele mandou cravar a lança ali bem no coração de Jesus. Quando ele confirmou, a Bíblia diz que Pilatos ficou surpreso de saber que Jesus já estava morto, porque a morte por cruz demorava às vezes dias. Mas Jesus não morreu por causa da cruz, ele morreu por causa do peso do pecado. Por isso ele morreu antes de ser morrido pela tortura da cruz. E José de Arimateia ganhou de Pilatos o direito de poder sepultar Jesus na sua própria sepultura. E isso que o pastor Márcio falou é impressionante. Todos fugiram, e esse que estava meio na obscuridade apareceu nessa hora. Aí a gente lembra daquela história de Elias, né? Quando Elias falou, Senhor, só tem eu agora fiel aqui. E Deus falou, não, eu tenho 70 mil ainda, estão aí escondidinhos que não dobraram o joelho. Deus tem os seus por aí ainda, não é? Que vão aparecer na hora certa. Com certeza, aqui fica uma grande lição para quem é líder de igreja. Inclusive, nos cenários fúnebres da vida, você proclamar esperança. Porque com certeza, entre muitos que choram, entre muitos que têm suas dificuldades, pode ter ali uma oportunidade de salvação, se você souber colocar muito bem as verdades de Deus no coração dessas pessoas. Tem uma palavra, eu não sou muito das línguas, mas tem uma que eu aprendi, que é o Icabod. Falei certo? Icabod, Também eu não sou do Velho Testamento, isso aí está em hebraico, então é por aí. É por aí. Mas essa ideia do que está consumado, acabou, fiz o meu papel. Esse daí é a frase de Jesus, né? É outra frase em grego, tetelestai. Tetelestai está consumado, está feito, está cumprido, está pago, que foi a última frase ali dele, não é? Está pago. E aí depois ele expirou. Jesus pagou o preço ali. É muito maravilhoso a gente saber disso. Eu trago
esse período agora de línguas, grego, hebraico, não para trazer você um pouco mais de problemática, mas para lembrar de uma outra cena, que é essa ideia. Está pago, a oportunidade da salvação está dada, porém, nos episódios anteriores, nós trouxemos aqui a ideia da pedra. E a pedra volta novamente na narrativa. Só que agora como um acessório, que apenas foi removida. E ela fica ao escanteio. Lembra que no percurso dos outros episódios anteriores, a gente vai trabalhar pedra sobre pedra, né? Em outros discursos, a pedra angular, e agora a pedra volta de novo, só que removida por uma ação celestial. E aí você tem uma estruturação voltada agora para a proclamação de novo. Pastor, voltamos para o ambiente do ímpeto missionário. Como trabalhar essa aplicação dentro da narrativa? Jesus já fez o seu trabalho na cruz, agora ele vem dos mortos para a vida. As mulheres no primeiro momento se espantam, mas depois elas saem, e aí Marcos traz a palavra pregando, né? Proclamando aos outros o ímpeto missionário mais uma vez agora. Quando nós descobrimos o que Jesus fez por nós, quando nós entendemos que aquela pedra foi rolada por uma mão divina, né, por anjos ali, para chamarem Jesus, quando a gente entende que ele pagou um preço caro por nós, nós vamos ter esse ímpeto missionário, nós vamos para qualquer lugar onde ele mandou, e com alegria ainda, com a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. Quando a gente descobre o que ele fez, nós abrimos os olhos, nós entendemos qual é o propósito da nossa vida e tudo mais. E, pastor, é um contraste com o que está em Coríntios 4,4. Deixa eu só confirmar aqui a passagem, 2 Coríntios 4,4, que diz que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento das pessoas e elas não entendem o evangelho. Por isso que, por exemplo, a gente vê pessoas pedindo Barrabás em vez de Jesus, é porque elas estavam cegas. O Deus deste século cegou as pessoas. E, amigos, o Deus deste século tem cegado muita gente. E nós pedimos para Deus que os nossos olhos continuem bem abertos com o evangelho para levar para eles, para que os olhos deles também sejam iluminados. Promessa de Deus para o nosso coração, que muito em breve ele dirá ao seu filho: volte e resgate os meus. Filho, vai, chegou a hora. E muito em breve esse mundo voltará às mãos de Deus 100%, dando a Jesus o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E, obviamente, cuidando dos seus para toda a eternidade. Fica aqui o desejo que você, querido professor, juntamente com seus alunos, participe da missão de Deus na terra, que é resgatar o povo para não só povoar o céu, mas também gerar uma nova sociedade para a eternidade. Amém. Deus continue te abençoando. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá.